seja bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal do canal AmazonSat. Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Hoje você vai conferir. Mutirão em Manaus possibilita a emissão de documentos. No Tocantins, filhote de jacaré resgatado em uma escola. E também, projeto incentiva o cultivo e o plantio de mudas no Baixo Rio Negro, no Amazonas. Comunidades que participam de projetos juntas devem ser responsáveis por mais de 17 mil novas árvores na região. Isso e muito mais no Amazônia News, que começa agora. O Poder Judiciário do Amazonas promove, a partir desta segunda-feira, a 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se. E quem traz os detalhes ao vivo é a Jaqueline Lima. Jaque, muito boa tarde. Quais são esses serviços e até quando que vai esse mutirão? Oi, Juliana, boa tarde a você e a todo mundo que está assistindo ao Amazônia News. Isso mesmo, hoje eu estou aqui no Centro de Convenções Vasco Vasco, que fica aqui na zona centro-sul da capital amazonense, que é onde está acontecendo a 4ª edição do Registre-se, que é a Semana Nacional do Registro Civil. E esse evento tem como objetivo, um mutirão de expedição de documentos básicos, voltado especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social que se encontram aqui na capital amazonense. Esse mutirão acontece nacionalmente. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com a Maria Clara Simonetti, que é uma das organizadoras aqui do evento. Maria Clara, me conta, hoje foi o lançamento dessa 4ª edição e quem é que pode participar e quais são os horários? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer, e dizer que o público, especialmente, é um público vulnerável, e o horário de atendimento é de 8 às 17, o atendimento. Mas a gente tem distribuição de senhas, são de 800 a 1.000 senhas diárias, conforme a capacidade de atendimento dos órgãos, para oferecer o melhor atendimento e retorno do cidadão. Com certeza. E quais serviços estão sendo ofertados aqui hoje? Eu vi que tem vários órgãos que estão participando, né? Sim, o Registre conta com mais de 16 parceiros e a gente tem Defensoria Pública, todos os cartórios da capital, Polícia Civil com Instituto de Identificação, Polícia Federal, Receita Federal, Justiça Itinerante, Ministério Público, Vara de Registros Públicos, até as secretarias de saúde também estão aqui, realizando teste rápido, atendimento ambulatorial, vários serviços mesmo. Além disso, o TRE também está aqui com alguns serviços eleitorais. Muito importante. E qual é a importância de promover esse evento aqui na capital amazonense? Olha, o Amazonas é um dos estados com maior índice de subregistro civil e ações como o Registre, elas conseguem diminuir essa contenção, esse problema social. E a partir do registro desse tipo de iniciativa, o cidadão consegue atualizar a sua certidão e ter direito a benefícios como CAD único, INSS, Bolsa Família. Então é uma gama de benefícios para a população. Com certeza. E quem está no interior do Amazonas também vai ter oportunidade de participar dessa campanha, né? Exatamente. O Registre é nacional agora, essa semana, e ele é realizado em Manaus, mas no primeiro semestre a gente já tem marcado Barcelos, Tabatinga e Parintins. Fique atento aí na programação na sua cidade. Com certeza, é uma iniciativa muito importante, não só para Manaus, como também para todo o Amazonas. E aqui em Manaus, essa programação que iniciou hoje vai até o dia 17 de abril. Então a gente vê aí a facilidade para expedir esses documentos, porque são vários órgãos em um só lugar. Então você não precisa estar passando, pela dificuldade de estar faltando trabalho mais de um dia. Você pode vir aqui e resolver tudo no mesmo dia. Então a gente vê aí que é muito importante para a população amazonense. E lembrando que todos esses serviços que são ofertados aqui hoje estão sendo ofertados de forma gratuita à população, Então fica aí esse convite para todo mundo que está precisando, emitir um novo documento. Vem aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques e é muito importante ressaltar
que a entrada é pela rua de trás, na rua Jornalista Flávio Limonge, né? E para você chegar cedo também, o evento ele vai até as 5 horas da tarde, mas é necessário chegar preferencialmente pelo horário da manhã para as pessoas conseguirem pegar senha e serem redirecionadas de forma ordenada, né, até os setores onde estão ofertando os serviços. Eu volto com você aí no estúdio, Juliana. Obrigada, Jaque. Informações importantes e, como você disse, né, são serviços gratuitos e de fácil acesso, já que geralmente envolve muita burocracia para você conseguir o agendamento para emitir esses documentos. Então, uma excelente oportunidade para quem precisa, né, de algum desses registros aí. Obrigada, Jaque. Até a próxima. O Polo Industrial de Manaus faturou 37 bilhões de reais nos 2 primeiros meses de 2026. O resultado aponta a estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de 37,3 bilhões de reais. Em dólares, o faturamento global chegou a cerca de 6,7 bilhões, mostrando a força do principal parque industrial da Amazônia. Um dos destaques foi o crescimento das exportações. No acumulado do bimestre, as vendas para o exterior somaram mais de 125 milhões de dólares, um aumento de 27% em comparação com o mesmo período de 2025. O polo também manteve o nível de empregos. Mais de 128 mil trabalhadores se mantiveram ativos até fevereiro, com média superior a 129 mil postos de trabalho diretos no período. Entre os setores que mais contribuíram para o faturamento estão o de duas rodas, informática e eletrônicos. Já o segmento de bebidas teve maior crescimento, com alta de mais de 40%. Na produção, os destaques foram os celulares, com mais de 1,8 milhão de unidades fabricadas, e as motocicletas, que passaram de 379 mil unidades no período, né? O polo industrial sempre com números positivos, e aqui no Amazônia News a gente sempre deixa registrados a cada balanço divulgado. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai ver um jacaré é resgatado em uma escola no Tocantins. A gente volta já já. Amazônia News de volta. Empreendedoras do Amapá podem se inscrever na 7ª edição do programa Mulheres Inovadoras, que vai selecionar startups lideradas por mulheres em todo o Brasil. E quem traz informações para a gente é o Francisco Pinheiro. Francisco, muito boa tarde. Qual que é o período aí de inscrição para esse projeto, que inclusive vale um dinheiro, né? Um bom incentivo para essas mulheres. Olá, Juliana, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Amazônia News. É isso mesmo, mulheres empreendedoras daqui do Amapá já podem participar da 7ª edição do programa Mulheres Inovadoras, que vão selecionar 10 empresas que podem receber inicialmente até R$60 mil, com no máximo até R$120 mil. Ao meu lado está a Evelyn Alzier, que é secretária adjunta da CETEC, que vai dar mais informações sobre como participar desse edital. Evelyn, seja bem-vinda ao Amazônia News. Explica para a gente, para a galera de casa, um pouco do edital. Perfeito, né? É importante falar que o edital é uma iniciativa da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e também do Ministério da Ciência e Tecnologia, e que a CETEC, né, junto com a FAPEAP também, eles estão fazendo essa articulação, através, né, como representantes do governo do Estado, para que a gente possa aí estar mobilizando também as mulheres aqui no Estado que têm startups, que têm empresas aí inovadoras. Então, o edital, ele procura selecionar startups que sejam lideradas por mulheres no Brasil todo. No total, são 50 empresas que vão ser selecionadas, porém vão ser 10 empresas selecionadas por região. Então, tem 10 vagas para a região norte. Só que dessas 10 vagas, 5 são para startups que estão em estágio de validação e 5 são para startups que estão em estágio mais avançado, de operação, de escala. Então, assim,
O que seria essa validação? São as empresas inovadoras, as startups, que elas têm um produto ali que está validado, que tem funcionalidade, porém não está operando, não está comercializando. Então, é realmente mais uma fase inicial. E a segunda, né, a etapa mais avançada, são as que estão em operação, que já têm um processo um pouquinho mais definido, que já estão vendendo, comercializando, já tem ali um modelo de negócio que eles conseguem trabalhar, que estão procurando realmente crescer e tracionar. Então, esses são outro perfil de startups, né? E aí, as startups selecionadas, elas vão receber uma premiação de R$ 60.000 para desenvolver os seus projetos e tem uma premiação maior, né, que é essa que você falou de 120 mil, só que são para as primeiras startups selecionadas de primeiro lugar de cada região, tanto de fase inicial, de validação, quanto de fase de operação e tração. Então, são as primeiras de cada região que vão receber esse prêmio. Evelyn, dessas empreendedoras, quem que pode, por exemplo, quais temas, né, que esse edital está buscando dessas empreendedoras que têm esse negócio? Na verdade, são vários temas e por isso que é importante ir lá no site da FINEP, procurar o edital, ler, porque tem diversos temas prioritários e temas tecnológicos, desde bioeconomia até inteligência artificial, robótica, internet das coisas, energia sustentável. Então, existem vários temas ali que você tem que ver o edital e ver se a sua empresa, a sua startup está enquadrada dentro daqueles critérios que o edital exige. Destaca também a importância, né, de ter um edital desse voltado, né, para mulheres empreendedoras e, claro, também, né, com foco aqui para a região norte. Perfeito. Assim, em relação às mulheres, a gente sabe que, principalmente no meio tecnológico, né, existe uma representatividade menor de mulheres dentro de áreas de tecnologia. E a proposta do edital é justamente isso, impulsionar negócios liderados por mulheres, né? Incentivar o protagonismo feminino dentro do empreendedorismo nacional. Então, o edital ele vem fazer esse fomento, né, para que mais empreendedores possam ter negócios de sucesso. E em relação a essa divisão regional também é uma ajuda, dá um incentivo, né, para Norte, Nordeste ou regiões que são menos trabalhadas, que estão um pouquinho mais distantes dessa questão de investimento tecnológico, para a gente conseguir igualar com outras regiões, Sul, Sudeste, que já têm aí uma ampla experiência, um amplo desenvolvimento nos seus ecossistemas de tecnologia. Isso também ajuda o nosso ecossistema a se desenvolver. A partir do momento que seleciona, né, esses negócios, o que acontece a partir desse momento? Então, a partir desse momento que o negócio é selecionado, ele vai passar por um processo de aceleração, que é o quê? Eles vão pegar esses projetos, eles vão passar por tipo uma mentoria e também qualificação, capacitação, para conseguir melhorar seus processos, desenvolver melhor os seus negócios. Então, para além da premiação, é muito importante porque consegue trazer mais essa robustez, melhorar realmente o desenvolvimento do negócio. Muito obrigado pelas informações, pela sua participação. E esses foram os detalhes, né? Uma iniciativa extremamente importante para mulheres empreendedoras. As inscrições ficam abertas até 5 de maio via internet. Esses foram os detalhes. Retorno com você. Até mais. Tchau, tchau. Uma tartaruga verde ameaçada de extinção foi resgatada na Praia da Marieta, em Maracanã, município do Nordeste do Pará, após ser encontrada com dificuldades para nadar e mergulhar. O resgate contou com o apoio de moradores da região que acionaram o Instituto Bicho d'Água, responsável pelo atendimento e pelos primeiros cuidados ao animal. Após ser estabilizada ainda na praia, a tartaruga foi retirada do local e passou por uma avaliação mais detalhada realizada por especialistas. Em seguida, o animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Fauna Aquática, que funciona no Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará, no município de Castanhal. Espécies como a tartaruga verde são consideradas ameaçadas de extinção e sofrem principalmente com a poluição, a pesca irregular e a degradação dos habitats naturais. A tartaruga segue em observação e recebe cuidados até estar em condições para ser devolvida à natureza. Bacana que houve esse resgate, que a população imediatamente acionou, né, uma instituição ou um órgão responsável para fazer o atendimento adequado,
se trata de uma espécie ameaçada de extinção, mas ainda que não fosse uma espécie ameaçada de extinção, é necessário você sempre acionar os órgãos responsáveis, como por exemplo, agora a gente segue para um outro resgate lá no Tocantins. Um filhote de jacaré foi encontrado em uma escola lá no Tocantins. Assim que o animal foi visto nas dependências da unidade de ensino, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate com segurança, sem registro de feridos. Que susto, né? Mas nenhum ferido. Segundo os especialistas, esse tipo de ocorrência pode acontecer em áreas próximas a rios e igarapés, principalmente em períodos de cheia, quando os animais buscam novos espaços. Após ser capturado, o filhote de jacaré foi avaliado e devolvido à natureza a 5 quilômetros de distância da escola. Fala Augustinópolis e região próxima. Gente, tá aí o jacaré, a gente foi lá, fez a captura, tá? Os bombeiros civis da equipe Canuc, tá? O serviço voluntário que a gente faz aí no município, aqui em Augustinópolis, e a gente fez, a Polícia Militar ligou, né, pro BCF Nunes, e a gente foi lá fazer a captura dele. Tá? O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros voluntário lá do município e agora a gente vai acompanhar como que foi esse resgate. Eles foram até a unidade da escola, capturaram o jacaré com segurança, inclusive eles usaram aí uma fita para amarrar a boca do animal, né? Por conta da segurança mesmo de quem estava ao redor, e depois ele foi devolvido. A orientação é que ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturar e acione os órgãos responsáveis. Agora a gente vai para um intervalo e no próximo bloco você confere um projeto que incentiva o cultivo e plantio de mudas no Baixo Rio Negro, no Amazonas. Comunidades que participam de projetos juntas devem ser responsáveis por mais de 17 mil novas árvores. O Amazônia News volta já já. Amazônia News de volta. Pesquisadores do Acre desenvolveram uma pomada que promete acelerar a cicatrização de feridas em animais. O produto, voltado principalmente para cães e gatos, já teve pedido de patente registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O estudo é desenvolvido por cientistas do Instituto Federal do Acre e da Universidade Federal do Acre. A formulação é baseada em ativos naturais da floresta amazônica, utilizando matérias-primas vegetais como folhas, raízes e flores com propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, que ajudam na recuperação da pele e na prevenção de infecções. As pesquisas resultaram na composição de um produto à base de carboximetilcelulose, um derivado da taboca. Os princípios ativos são óleos amazônicos e outros compostos naturais da flora. A ideia de desenvolver uma pomada cicatrizante surgiu da nossa vivência com a necessidade real de tratamento mais eficazes, acessíveis e seguros para lesões em animais de pequeno porte. Observamos que muitos produtos disponíveis no mercado, eles são baseados em formulações convencionais, com baixa inovação tecnológica e, em alguns casos, custos elevados. E foi a partir daí que decidimos integrar ciência, biotecnologia, amazônica e nanotecnologia, com a intenção de colocar no mercado uma solução mais eficiente. O produto já passou por testes iniciais em modelos experimentais, com resultados bastante promissores, demonstrando uma melhora na contração da ferida, a redução do tempo de cicatrização e um bom perfil de segurança. Utilizar os insumos da Amazônia é algo estratégico. Além de valorizar a biodiversidade, promove a inovação sustentável, né? Fortalece a ciência regional e gera soluções com identidade brasileira e um potencial global. A expectativa é que o produto totalmente baseado na biodiversidade amazônica avance para a etapa de produção e comercialização após a conclusão desse processo de patente.
E agora a gente muda de assunto porque em Manaus, uma iniciativa que envolve os moradores de uma reserva de desenvolvimento sustentável do Baixo Rio Negro fortalece a floresta por meio do plantio de mudas e sistemas agroflorestais. Conhecimento de quem vive na Amazônia e que diariamente se esforça para preservar o meio ambiente. O amazonense Jovenilson Souza, da comunidade São Francisco do Chita, no Amazonas, é um dos participantes do projeto Reflora, que busca a restauração ecológica da floresta com os moradores locais. E é umas que a gente vem pelejando porque a germinação dela é um pouco difícil. E a gente identificou que ela está jogando, ó, sementes. A gente faz o mesmo processo. Essa é a matriz, ó. Essa árvore aqui. A iniciativa do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP acontece na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista, no Baixo Rio Negro. Em 2025, o projeto realizou o plantio de 8.000 mudas e atualmente conta com 4 viveiros comunitários. A gente planta num sentido intercalado, uma planta frutífera e uma nativa. Por exemplo, eu plantei aqui uma andiroba, vou plantar um cacau. Na outra vou plantar uma itaúba, um cupuaçu, para ter 2 tipos de produção numa só linha. E o bom do projeto é esse modelo participativo, né? Que eles trazem até a gente a opção da gente escolher o que a gente quer que seja plantado na nossa área. Aqui na minha área, eu viso tanto a parte de produtividade quanto as madeireiras nativas que a gente está se tornando escasso, como itaúba, pau-rosa, copaíba, andiroba, que a gente já não encontra mais tão fácil assim. As estratégias foram utilizar os tubetes, né, que são esses daqui, ó. Esses tubetes são reaproveitáveis. Depois das mudas levadas para plantio, a gente reaproveita, traz eles de volta para o viveiro e planta de novo, né, outras sementes. Nessa bandeja aqui, pega 54 unidades de tubete. Para realizar esse trabalho na região, os comunitários receberam uma formação técnica promovida pelo Instituto, garantindo que o processo de produção seja conduzido com qualidade e continuidade. É um plantio ordenado, de forma coordenada, para ter uma maior produtividade. Com essa forma agora do projeto Reflora que trouxe para a gente, a produtividade é maior, o manejo dessa área é melhor de manejar, é mais fácil de manejar. E é uma forma que não agride tanto o meio ambiente quanto a gente agredia com os plantios tradicionais que a gente tinha. Eles ensinaram a trabalhar de uma maneira mais produtiva, né, de produzir frutas no meio do roçado, onde a gente planta mandioca, hortaliças também, de um modo agroecológico, né, para que a gente possa ter renda quando essas plantas estiverem dando fruto. As iniciativas do projeto têm como foco a preservação da floresta, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da autonomia das famílias da comunidade. Nessa temporada, a expectativa é restaurar 200 hectares ao longo das áreas da unidade de conservação. A ideia é trazer o maior número de espécies possíveis para recompor uma vegetação que está bem empobrecida. Então, muitas dessas espécies elas foram retiradas ao longo dos anos, né? Há mais de 30 anos elas vão sendo retiradas e são retiradas até hoje. Então, por exemplo, espécies como itaúba, pau-rosa, preciosa, violeta, você só vai encontrar elas se vocês entrarem muito dentro da mata e andar durante 3 horas para encontrar uma matriz. Então, a ideia é trazer novamente essas espécies para a beira do rio. A ideia do projeto é trazer novamente uma diversidade para essa região. A capacidade de produção de cada viveiro é de até 7.000 unidades por ano e parte das sementes utilizadas é coletada pelos próprios moradores na floresta. Essas mudas eu escolhi porque aqui não é meio difícil de ter, né? Essas plantas como samaúma, seringa também, pupunheira e várias outras que tem por aí. Eu espero que a gente vai produzir mais e continuar indo para frente, né? Pegar outras mudas e expandir mais nessas outras áreas que ainda faltou ainda. Aí é uma felicidade, né? Que ficar plantando. E aqui a gente está dentro de uma das faixas de plantio, aqui na área do Jangua, que era uma antiga fazenda, foi uma fazenda há mais de 20 anos. E essa restauração começou ano passado, na primeira campanha de plantio.
Então a gente observa que a gente já tem a pupunha crescendo, a gente já tem o cupuaçu, o cumaru, a seringueira, a andiroba, o cedro. Entre sementes, cuidados e esperança, a floresta começa a viver um novo capítulo. Um esforço coletivo que transforma o presente para um futuro mais sustentável na Amazônia. O Amazônia News de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Se você quiser rever esta edição, basta acessar amazonsat.com. Eu desejo a você uma ótima semana e uma excelente tarde. Nos encontramos novamente no mesmo horário aqui no canal Amazonsat amanhã. Amazônia News, até terça-feira, gente. Tchau, tchau.